vamos começar a trabalhar no Illustrator. A primeira coisa que a gente tem que ter dentro do Illustrator é criar um arquivo novo para que a gente possa trabalhar. No caso, eu já tenho essa folha aqui onde eu já posso fazer alguma coisa, já posso desenhar, mas vamos dizer que não tem nada ainda. Então eu vou clicar aqui ó, na setinha para apertar um X, né, para fechar. Ele vai falar se eu quero salvar. Eu não quero salvar porque eu só fiz essa folha para te mostrar como é que funciona. E agora sim a gente vai começar. Então eu vou vir aqui em cima na opção de File. Dentro de File eu tenho a primeira opção que é New. Quando eu coloco New eu tenho a opção de criar um arquivo novo. É a partir daqui que eu vou começar a trabalhar. A gente vai fazer um arquivo exatamente do mesmo tamanho aqui, ó, do arquivo que eu deixei para você na pasta Imagens, Infográfico 1.jpg. Se você clica em cima dele uma vez, aqui pela própria janela do Windows, você pode perceber aqui ó, as dimensões. O tamanho dele é 1024 por 2646. Então a gente vai criar um arquivo exatamente do mesmo tamanho dentro do Illustrator. A gente vai ver variações ao longo desse curso, outras possibilidades, mas vamos fazer de um jeito padrão para que depois a gente veja possibilidades de alteração. Então aqui que eu posso fazer, ó, dentro dessa primeira telinha eu tenho o nome, aqui em cima eu posso colocar o nome desse meu arquivo. Ai professor, como assim? É o nome que você quer dar para este arquivo que a gente vai fazer para que depois você possa achar ele facilmente. Você também pode colocar o nome padrão do programa aqui. O Illustrator coloca esse nome aqui para você sem título, né? Untitled. Você pode utilizar isso, mas pelo amor de Deus, não utilize, porque depois fica difícil de trabalhar. Então eu vou colocar o nome Infográfico 1, tá? Para a gente utilizar uma sequência, já coloco uma numeração e tudo mais. Então, Infográfico 1. Aqui embaixo eu tenho Profile, e Profile eu posso trocar. Isso aqui é mais ou menos o destino. Qual é o intuito desse arquivo? É para impressão, é para internet, é dispositivo, é vídeo e filme? O que que é, tá? Eu geralmente gosto de trabalhar com web. Embora a gente tenha a opção aqui de vídeo e filme, eu não gosto muito dela porque ela cria coisas na tela que mais atrapalham do que tudo. Então, deixa o Profile em web. Aqui embaixo você tem o size, você tem tamanhos personalizados, tamanhos prontos para trabalhar, mas eu não sei se você percebeu, não tem o tamanho que a gente quer. A gente quer 1024, vamos ver que eu não lembro, por 2646 e não tem este infeliz aqui. Então você confere aqui do lado comigo, ó, na opção de Units, Units são as unidades de medida, confere se está em pixel, deixa em pixel. Aqui embaixo ó, eu tenho as opções de largura e altura. Eu vou colocar 1024, que é a largura que eu quero, e a altura, né, esse weight, H aqui, eu não sei como é que fala, me perdoe, esse H é 2646. Confere aqui embaixo se a orientação ó, está nessa primeira opção, que é a opção de retrato, ou seja, a folha de pé na vertical. Aqui embaixo a gente vai deixar tudo em zero nessa opção de bleed, isso aqui é mais utilizado para a parte de quando a gente vai imprimir alguma coisa. Como aqui a gente não tem o intuito de imprimir nada, deixa tudo em zero. Aqui embaixo eu tenho as opções de advanced, que é a opção de quais os tipos de cores que eu vou utilizar. Como o intuito disso aqui é se transformar em um vídeo, então a gente vai utilizar o RGB. O CMYK, né, CMYK, serve para quando você quer imprimir alguma coisa. Quando você tem o intuito de mandar isso aqui para uma máquina de impressão, essa máquina de impressão vai criar um arquivo e tal, então você usa o CMYK. Se não, você coloca RGB, muito bonito. Raster Effects, a gente vai utilizar 72 ppi, que é a resolução. 300 geralmente a gente utiliza para impressão. Esse médio também chega a ser para alguns arquivos de impressão e 72 a gente utiliza mais para internet ou para vídeo. Então vamos deixar em 72. Preview Mode pode deixar Default, tá tudo muito bonitinho aqui igual a gente deixou, dá um OK. Quando eu dou um OK, pronto, criei um arquivo. Aí professor, quer arquivo comprido? É, porque vai ser exatamente do mesmo tamanho que a gente tem aqui, ó, nesse infográfico que a gente vai trabalhar, tá? Ele é bem compridão, é uma folha bem esticadona. Então até aqui a gente tem a folha exatamente do tamanho que a gente precisa para começar a trabalhar. Criamos o arquivo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai trazer aquela imagem, né, que a gente tem nos arquivos para dentro do Illustrator. Para isso a gente vai vir no Illustrator mesmo, você vai vir em File, eu tenho a opção aqui Place, Place é colocar, inserir, alguma coisa nesse sentido. Então clique em Place, você vai indo nas pastas do seu computador aí até você conseguir chegar na pastinha que eu deixei para você fazer o download, você vai entrar na pasta Imagens, clica no arquivo Infográfico 1 e aperta a opção de Place. Quando você faz isso, você vai perceber aqui ó, que o cursor do mouse ele muda, ele fica com um desenho diferente aqui, ó, e eu já tenho a imagem pendurada, é a imagem que eu vou inserir dentro do Illustrator. Eu tenho aqui a opção de clicar, eu posso simplesmente dar um clique aqui, ó, eu vou de novo, File, Place, vou vir na imagem, Place, ó, a imagem ficou aqui, clica uma vez na tela, ó.
cliquei. A imagem já foi inserida. Eu tenho uma outra possibilidade também aqui em Place, ó, clicando na imagem, vou lá em Place, eu clico, seguro e arrasto. E quando eu faço isso, ó, a imagem eu posso inserir do tamanho que eu quiser. Posso inserir maior, menor e tudo mais. Professor, o que você indica, professor? Eu indico o seguinte, vem aqui em Place, clica na imagem, coloca Place aqui no botão e clica bem no cantinho aqui em cima. Ó. Você vai perceber que vai ficar um X. Cliquei, ele vai inserir a imagem em cima do arquivo que eu tenho. Por que eu dei um clique, eu não cliquei, segurei e arrastei? Porque eu já criei um arquivo no mesmo tamanho do infográfico que eu tenho para trabalhar. Então não há necessidade de clicar, segurar e arrastar. Clica uma vez, ele vai trazer o arquivo do tamanho que ele já é. Ficou estranha essa frase, né? Ele vai trazer o arquivo do tamanho original dele. Muito bem, inserimos a imagem aqui. Vamos só ajustar algumas coisas para ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Qual que é a proposta aqui? A gente vai redesenhar. A gente vai desenhar todos esses elementos novamente, separando muito bonitinho por camadas para que a gente possa animar. Então a gente pode fazer um esquema aqui dentro do Illustrator que é deixar essa imagem separada em uma camada e na outra camada a gente vai começando a desenhar. Muito bem, vem aqui comigo ó, no painelzinho que chama Layers, você pode clicar uma vez. Se não estiver aparecendo aqui o painelzinho de Layers, você vai vir aqui em Window. Em Window você tem a opção de Layers, tá? E aí ele vai abrir esse painelzinho para você. Layers são camadas, né? São como se fosse uma coisa em cima da outra ou uma coisa embaixo da outra, então fica mais fácil da gente trabalhar. Aqui a gente tem essa opção ó, de Layer 1. Esse Layer 1, se você apertar o olhinho aqui, ó, você vai ver que é esta camada onde eu tenho a minha imagem. Eu posso clicar duas vezes aqui ó, em cima do nome Layer e eu vou colocar a imagem base. É o nome, tá? Só para renomear. Clica duas vezes, vai ficar aqui ó, tudo azul, coloco imagem, base, aperta Enter, ele já renomeia essa camada para mim. Eu vou criar uma nova camada aqui embaixo, ó, vou apertar essa folhinha, cliquei, eu tenho essa aqui, Layer 2. Eu vou trabalhar nessa Layer 2, mas para me certificar de que eu não vou fazer nada sem querer na imagem base, eu vou apertar aqui, ó, para fazer um cadeadinho. Esse cadeadinho quer dizer que eu bloqueei essa camada da imagem base. Mas antes de fazer o cadeadinho, clica na camada aqui, ó, tá? Clica em cima, né? Desculpa, em cima da imagem do designer gráfico aqui, com essa seta preta do lado esquerdo. Então clica na seta preta, clique em cima aqui do desenho. E aí você vai vir no painel aqui, ó, Transparency. Em Transparency você coloca opacidade aqui. Vamos deixar um valor aqui de 50%. 50% está bacana, ó. Transparency, se não estiver aparecendo o painel de Transparency, vem o Window. E o Window você tem lá embaixo, desculpa, não está cabendo na tela, você tem Transparency. Clica em Transparency e aí você coloca aqui, ó, 50%. E aí sim, clica no cadeadinho da camada imagem base.